A discussão sobre os rumos das contas públicas do país foi novamente protagonista no mercado financeiro ao longo da semana. Os agentes seguem ansiosos por mais sobre as medidas de contenção de gastos propostas pelo governo. Mas enquanto permanecem no escuro, os investidores continuam demonstrando muito pessimismo com a bolsa, o dólar e os juros futuros. Além disso, a proximidade da eleição americana também aumenta a tensão nos mercados. Em meio às perspectivas de que o ex-presidente Donald Trump vença as eleições, com uma chance cada vez maior de um red sweep, ou seja, o controle republicano da Câmara e do Senado, os ativos de outros países emergentes também sofreram bastante. No início da semana, na segunda-feira, com os agentes aguardando informações sobre o pacote de corte de gastos e com o cenário externo pressionado pelas eleições americanas, o dólar teve leve alta e fechou o dia no patamar aos R$ 5,70. No dia seguinte, a mesma dinâmica se mostrava presente nos mercados, mas ganhou novos contornos com as declarações do ministro da Fazenda de que não chamaria de pacote as medidas propostas para reduzir os gastos obrigatórios. Também houve relatos de que os investidores estrangeiros estão perdendo o apetite pelo Brasil, diante das incertezas locais e do desempenho muito ruim dos ativos em 2024. Assim, o dólar seguiu sua escalada e fechou a sessão aos R$ 5,76. Na quarta-feira, os dados de criação de vagas no setor privado nos Estados Unidos surpreenderam as expectativas de consenso e trouxeram nova rodada de pressão aos ativos de risco. No cenário doméstico, os dados de emprego também vieram na mesma direção, o que também foi encarado pelo mercado como mais um fator de dificuldade para o Banco Central levar a inflação para a meta. Já a quinta-feira foi marcada por um avanço maior do que esperado dos dados do Índice de Preço de Gastos com Consumo, o PCE, número de inflação mais acompanhado pelo Federal Reserve. No Brasil, a taxa de desemprego voltou a cair para 6,4% no terceiro trimestre. Já o último dia da semana foi marcado pela divulgação do payroll americano, que mostrou a criação de apenas 12 mil postos de trabalho em outubro, muito abaixo da expectativa de 100 mil vagas. A redução do dado foi atribuída aos efeitos das greves de trabalhadores e aos furacões nos Estados Unidos. Apesar do alívio provocado pelo menor número de empregos criados na maior economia do mundo, os ativos domésticos seguiram bastante pressionados pelas incertezas das medidas de contenção de gastos do governo. Em resumo, as incertezas sobre o resultado da eleição americana, junto com a desconfiança com os rumos da política fiscal no Brasil, levaram a uma queda do Ibovespa e a uma forte alta do dólar e dos juros futuros. Na semana que vem, as eleições americanas acontecem na terça-feira, a decisão do Copom na quarta e a decisão do Federal Reserve na quinta-feira. Investidores, apertem os cintos.